Aleluia! Que louvor abençoado! Louvado seja o Senhor em todo o tempo. Que a graça do Senhor ela continue sendo derramada sobre as nossas vidas. Que o mover maravilhoso de Deus ele seja constante sobre todos nós. Que a perseverança que é necessária para as nossas vidas nunca falte. E ela é alimentada justamente por essa presença maravilhosa de Deus derramada sobre as nossas vidas. E todo culto ele precisa da palavra, porque a palavra ela direciona, a palavra ela traz alinhamento e ela é que vai fazer com que possamos de fato entender aquilo que está no coração do Senhor. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 34. É um salmo muito especial. Este salmo ele retrata uma experiência de Davi com Deus a respeito do cuidado de Deus com aqueles que o buscam. Davi, em um determinado momento ali diante do rei dos filisteus, ele perseguido por Saul, ele finge estar louco e ali ele é disperso, ele é mandado embora, ele é conduzido ali por Deus, tirado daquela situação. E esse salmo ele traz aqui um engrandecimento de Deus pelo seu livramento, pela ação de Deus, a mão de Deus, agindo em favor dele, especialmente porque ele aguardava, porque ele esperava isso. Eu quero ler alguns versículos para você e assim podemos meditar um pouco nessa palavra. E diz o versículo 4, o salmista ele diz: busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O versículo 10, ele diz: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Ainda, no versículo 17, ele diz: os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. O versículo 19 diz mais: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todos. E o 22, ele diz: o Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que neles confiam será condenado. Me permitam fazer essa leitura escalada, devido a essa questão do tempo, que é muito curto. Mas o mais importante é a essência do que está brotando aqui dessa palavra, do que diz respeito a esse cuidado e a esse amparo de Deus em relação a nós. Né? O que nós percebemos diante disso tudo aqui através da palavra de Deus? Que existe uma garantia da parte de Deus em relação a nós, aqueles que têm buscado o Senhor. Existe uma palavra de Deus que sustenta a nossa fé, no sentido de nos motivar a buscar a sua interferência em meio às situações difíceis, em meio às situações graves, promovendo sobre nós a libertação e o renovo. Às vezes nós temos a ideia de que as situações que nós estamos vivendo, ou as causas que nós estamos enfrentando, elas podem ser combatidas por uma ação humana ou por uma interferência humana. E amém, pode ser. No entanto, no aspecto do que Davi tem demonstrado aqui, há situações que o braço do homem não intervém. Há situações e causas que o homem ele não consegue resolver essas situações. E diante disso, nós percebemos que há uma ação de Deus pronta a ser feita, há uma manifestação de Deus ao nosso favor, sempre que houver essa necessidade e a impossibilidade de nós agirmos por nós mesmos, ou de que haja uma interferência ao nosso favor. O que a palavra está dizendo? Que Deus ele luta por nós. É basicamente isso que Davi está dizendo. Deus luta por nós. E aí eu quero mencionar aqui outros versículos, onde ele diz no versículo 18, ele diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. É o mesmo salmista que diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. O que significa isso? É que essa manifestação presencial de Deus, ou essa ação de Deus na nossa vida, ela se dá justamente quando nós não temos a possibilidade de resolver por nós mesmos. Olha que coisa interessante.
Nós estamos vivendo uma situação muito difícil hoje. É uma situação que ela não se resolve por ação dos homens, embora isso venha ajudar. Mas nós estamos lidando com um inimigo invisível. E dentro daquilo que é a invisibilidade do inimigo, há uma ação de Deus ao nosso favor, nos tornando, de certa forma, fortes para vencer, para romper e, de fato, alcançarmos essa vitória que Ele tem, de fato, prometido na sua palavra. E o que realmente necessita disso? Um coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração que está totalmente dependente. É um coração que ele não consegue mais agir pelos seus próprios esforços, mas ele está numa dependência muito grande. É como se você já tivesse tentado tudo e não conseguiu. E através desse quebrantamento, você está reconhecendo a sua fragilidade, você está reconhecendo a sua limitação, a sua fraqueza, e assim você está buscando uma interferência e um milagre de Deus sobre a sua vida. É interessante quando nós olhamos para a vida de Josué. Josué, na impossibilidade dele agir por mérito próprio, ele tem um temor, ele tem um medo, ele se assusta. E à medida que ele sente isso, ele recorre ao Senhor. E Deus traz uma palavra tremenda para a vida de Josué. Ele diz lá no capítulo 1, versículo 5, ele diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O que Deus está dizendo aqui? Josué, não se preocupe, porque eu vou estar contigo. Eu vou estar caminhando com você. Eu vou estar ao seu lado. Eu vou estar agindo na sua vida e através da sua vida. É interessante que Josué ele tem uma experiência extraordinária quando ele vai para Canaã. Ele tem que atravessar o Jordão e a palavra diz que o Jordão estava transbordando. E ali eles conseguem atravessar, eles conseguem passar simplesmente por fé. E ao passar eles recolhem pedras ainda no meio do Jordão. Isso é uma demonstração do agir de Deus nas nossas impossibilidades. Isso é uma demonstração de que Deus luta por nós, de que Deus age ao nosso favor. Eu não posso medir o tamanho da sua luta. Eu não posso entender o tamanho da sua luta, compreender a dimensão daquilo que você está enfrentando, que você está vivenciando. Mas eu posso garantir para você, pelo testemunho que a palavra tem constantemente demonstrado, que Deus, Ele pode e Ele fará algo em prol da sua vida. Deus luta por nós. Deus luta por você. Nós só precisamos estar com esse coração quebrantado, dizendo: sim, Senhor, aqui acabou todas as minhas possibilidades. Eu agora dependo da tua possibilidade. Eu dependo do Senhor. Abre o Rio Jordão, abre o Mar Vermelho, abre aquilo que for necessário, as portas que forem necessárias, age ao meu favor, porque da minha parte mesmo eu nada posso fazer. Nós temos exemplos de Gideão. Gideão também, um homem comum, mas vivencia uma fé extraordinária, e essa fé o levou a depender de Deus, e ele se tornou um grande juiz ali de Israel. Nós temos o exemplo de Josafá, 2 Crônicas capítulo 20, onde Josafá também, na impossibilidade de vencer os seus inimigos, ele vai ao Senhor, ele se quebranta, ele busca o Senhor, e o Senhor intervém, e o Senhor manifesta o milagre, por causa de um coração quebrantado, um coração rendido, um coração que se deixou realmente ser levado por essa dependência do Senhor. À medida que nós confiamos, à medida que nós buscamos, à medida que nós entendemos que Ele está perto, também nós vamos ter a convicção de que Ele luta por nós. O Senhor é o nosso general, bem descrito aqui pelos salmistas. O Senhor é aquele que luta as nossas lutas. É o Senhor, o apóstolo Paulo diz, que nele nós somos mais que vencedores, que em Jesus nós podemos todas as coisas. É o mesmo Senhor.
Então é tempo, de fato, de confiar no Senhor, de gerar sobre Ele esse quebrantamento de espírito e podermos desfrutar dessa sua intervenção, desse seu milagre aqui na nossa vida. Nós precisamos entender uma coisa: não é aquilo que de fato nós fazemos como ação humana que vai definir o milagre, mas é a nossa confiança no Senhor que vai definir e manifestar esse milagre. Amém? Outra coisa que eu aprendo, tremendo, é que o versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso quer dizer o quê? Nesse versículo, Deus nos protege. Há uma proteção. A palavra diz, o salmista diz que ele é o nosso bloqueio. O bloqueio é um escudo, mas ele é um escudo que ele abrange toda a nossa vida. Ele gera uma proteção superior, uma proteção lateral, e não há nenhuma possibilidade de que venha nos acertar nenhuma seta do maligno, nenhuma seta do inimigo. Então a palavra está nos garantindo que da parte do Senhor há essa proteção. Eu quero usar mais uma vez aqui Josué como exemplo disso também, além de Davi, onde o Senhor diz para ele em Josué capítulo 1, versículo 9, ele diz: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde tu andares. Isso quer dizer o quê? Há uma proteção de Deus sobre aqueles que o buscam. O que nós precisamos entender dentro do princípio de dependência, de obediência, de confiança, é que existe uma causa, existe um chamado, existe uma vocação que vem da parte de Deus para as nossas vidas. E isso nos torna justos. E à medida que isso nos torna justo, não por mérito nosso, mas por uma ação divina, isso faz com que estejamos com Ele presente na nossa vida, sendo guardados por Ele e ao mesmo tempo tendo as nossas lutas batalhadas por Ele. É por isso que o apóstolo Paulo, ele tinha convicção do Senhor que ele servia no sentido de cuidado, de amparo, de controle e, sobretudo, de destino para a vida dele. E aí ele não fazia muita diferença entre estar vivo, entre estar morto, entre estar em uma situação, humanamente falando, agradável ou uma situação, humanamente falando, difícil. Ou seja, a condição do que o apóstolo Paulo vivenciava em Cristo era uma condição de dependência, era uma condição de submissão, era uma condição ali de total confiança naquele que o havia chamado, o havia vocacionado e o havia, de certa forma, estabelecido sobre ele um destino, assim como também tem gerado sobre as nossas vidas. É muito simples. É confiarmos e olharmos para aquilo que a palavra tem nos dado como resposta e a partir daí começarmos a pautar a nossa vida. É buscarmos de fato no Senhor, antes de qualquer desespero, antes de qualquer coisa que venha de alguma forma se sobressair na nossa vida, é confiarmos naquilo que Deus pode fazer. O tempo passa, as situações passam, coisas ruins acontecem, elas passam, mas as experiências que são construídas diante de dificuldades e tempos ruins, elas vão servir de testemunho. Elas vão servir de testemunho para as pessoas no futuro, para nos identificar como aqueles que dependem e dependeram de Deus, como também vão servir de fortalecimento para a nossa fé, para enfrentarmos qualquer dificuldade que porventura vier, seja ela menor ou maior do que aquela que nós estamos vivenciando. O fato é que, diante disso que nós vivemos, nós precisamos estar alegres, felizes, porque fomos alcançados por Deus. Jesus nos alcançou. O Espírito Santo habita em nossa vida. Somos, de fato, privilegiados. Essa é a visão de Davi. Eu sou privilegiado.
Eu sou agraciado por ter Deus e, naturalmente, por ter essa interferência de Deus sobre a nossa vida. Você pode olhar os exemplos do que a Bíblia tem demonstrado. Moisés, em uma situação dificílima, em uma situação aparentemente impossível de ser resolvida, o Senhor entra com providência sobre a vida dele, e a Bíblia diz que ele, ao tocar as águas, o mar se abriu. E ali eles puderam passar a pés enxutos, sendo libertos da escravidão e, ao mesmo tempo, livres de toda a perseguição, livres dos seus inimigos. Uma situação resolvida, uma causa que foi realmente julgada por Deus. E o julgamento dele é um julgamento bom sobre aqueles que confiam nele. Por isso, coloque a sua causa diante do Senhor. Coloque as suas lutas diante do Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. É clamar ao Senhor no sentido de confiar plenamente, depender plenamente, e assim ele vai estar agindo ao seu favor. Assim, esses homens de Deus puderam dar testemunho. Nós temos outro grande exemplo, Daniel na cova dos leões. Daniel, ele é lançado ali na cova dos leões e parecia uma coisa impossível de ser resolvida. Mas o que nós percebemos é que aquele que estaria ali para devorar Daniel torna-se, na verdade, um protetor de Daniel. É isso que Deus faz. É assim que Deus age. É assim que Deus manifesta da sua graça. Quando você começa a olhar para a história da igreja, especialmente para os mártires da igreja, você vai perceber a história de grandes milagres que não estão registrados aqui na palavra, mas estão registrados na história, de homens que confiaram plenamente no Senhor e tinham da parte deles tudo aquilo que era como se fosse uma punição, como se fosse a morte, algo terrível, eles tinham como coroa para a vida deles, porque eles estavam manifestando a fé. E a história é muito clara. Muitos perderam a vida, mas antes de perder a vida deram muito testemunho. Muitos receberam milagres, muitos foram impactados pelos milagres que foram operados na vida dessas pessoas. E a história da igreja continua. Nós somos a igreja do Senhor aqui na terra. Você é a igreja do Senhor. Os milagres, eles se perpetuam aqui na terra, até que Cristo retorne e assim nos tome realmente para si. Vale lembrar que nenhuma dificuldade ela é maior do que Deus. Nenhum problema pode ser considerado maior do que o Senhor. E aí o versículo 10, ele diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Há uma provisão de Deus sobre a vida dos seus. Há uma provisão do Senhor sobre a vida daqueles que confiam no Senhor. Há um cuidado do Senhor sobre aqueles que têm buscado o Senhor. Há exemplo do que eles vivenciaram no deserto. É exemplo daquilo que eles passaram. O Senhor provendo sobre a vida deles, o Senhor gerando sustento sobre eles. Naturalmente também vai estar gerando sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Nós somos especiais para Deus. Existe um cuidado de Deus sobre a nossa vida. Então, queridos, não é uma situação, embora gravíssima, como que a humanidade tem enfrentado, que vai limitar a nossa fé, que vai limitar a nossa esperança, que vai impedir que nós possamos desfrutar daquilo que Deus de fato tem prometido para nós. Assim nós vamos caminhar perseverantes em busca do que o Senhor tem para a nossa vida. E o que o Senhor tem para a nossa vida é uma vida eterna. É claro que Jesus, ele já disse para os discípulos, ele diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. E você só pode ter vida em abundância se você tiver paz, se você tiver tranquilidade. E se você só vai poder ter paz e ter tranquilidade se você realmente confiar plenamente no Senhor, no agir do Senhor sobre a sua vida. A sua causa está diante de Deus. A sua causa tem sido colocada diante do Senhor. Tudo aquilo que é necessário
tudo aquilo que é preciso para você, Deus entra com providência. O que você e eu precisamos fazer é nos apresentarmos ao Senhor com o coração quebrantado, com fé, com entendimento a respeito daquilo que a palavra tem nos revelado, que Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso sustentador. E é exemplo daquilo que Ele fez com Davi, é exemplo daquilo que Ele fez com Daniel, com Josué, com Moisés e tantos outros mais. A exemplo disso, Ele também vai fazer com você, Ele vai fazer comigo. Nós só precisamos crer, acreditar e assim tomarmos posse da palavra que Deus tem nos dado. A vida cristã, ela não é isenção de dificuldades e de problemas. Mas também a vida cristã não é apologia ao sofrimento. Cada luta, cada desafio, ela vem contra a nossa vida, para que a partir daí nós possamos sair cada vez mais forte. E para que isso aconteça, nós precisamos ser perseverantes nesse chamado, perseverante na convicção que Deus tem gerado sobre as nossas vidas, perseverante naquilo que realmente Ele tem nos prometido e assim nos tornar cada vez mais próximos pela fé, pela compreensão e naturalmente pelo o grande amor. Estabeleça no seu coração essa fé ousada. Estabeleça no seu coração essa convicção de que aquele que lhe chamou é fiel para lhe proteger. Estabeleça essa convicção no seu coração, que aquele que guarda, o guarda de Israel, que guarda todas as coisas, ele também é aquele que te guarda, que te protege. E assim, a paz que excede todo entendimento estará sendo gerada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre tudo aquilo que te pertence. Amém? Que Deus esteja derramando graça sobre graça ao teu coração e à tua vida. Que o Senhor venha acrescentar cada vez mais fé, esperança e lhe tornar cada vez mais perseverante nessa caminhada. Que você, assim como Davi, você possa alcançar a vitória, não desistindo das lutas e dos desafios, mas crendo que aquele que é fiel, ele será fiel até o final. No mínimo, nas mínimas coisas, como também nas grandes coisas. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, que a paz de Cristo reine sobre o seu coração, que haja sobre você uma fé inabalável e assim você possa continuar caminhando, crendo que o Senhor está com você, lhe guardando em todo o tempo, cumprindo os propósitos que Ele tem para cumprir na sua vida. Que Deus te abençoe no nome bendito de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que a soberana graça do Senhor continue, ó Deus, sobre a vida de cada um dos teus filhos, sobre a minha vida e sobre a minha casa. Que a abundância, Senhor, da vida que o Senhor tem gerado, ela seja conhecida por todos. E assim possamos, Senhor, ó Pai, desfrutar das maravilhas que o Senhor tem nos prometido e tem nos garantido. Que a paz de Cristo reine sobre cada coração, que todo mal venha cessar, que praga alguma venha chegar às nossas tendas e a fidelidade do Senhor seja vista hoje e sempre em nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe na paz de Cristo.